Olá pessoal! Hoje a gente vai começar com a primeira aula do curso Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tinha a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Nesta primeira aula, deste primeiro módulo, a gente já viu na apresentação que a gente vai ter 7 aulas divididas em 3 módulos. Nesta primeira aula, a gente vai fazer um percurso histórico do estudo da tomada de decisões reprodutivas, das concepções de maternidade, de paternidade, de infância e como apareceu esse interesse pelo análise, pelo estudo, pela elaboração teórica da escolha reprodutiva e das diferentes etapas que essa escolha reprodutiva abarca. E finalmente a aula vai acabar com uma breve apresentação do marco teórico que a gente vai utilizar durante todo o curso, que é o marco teórico do pesquisador norte-americano Warren Miller sobre a tomada de decisões reprodutivas. Um marco teórico bem bacana que a gente vai ver durante todo este curso. Vamos começar. Vamos começar falando sobre as concepções mesmas de paternidade, maternidade e infância. Mas vamos começar com a maternidade. Por quê? Porque foi a primeira coisa que apareceu. Não porque apareceu realmente, porque pais e mães existiam, mas a concepção mesma do que é uma mãe, ou a palavra mãe ou maternidade, apareceu primeiro que a concepção e a importância social ou histórica da palavra pai, paternidade. Então, é por isso que a gente vai começar com isso. Embora os 3 conceitos, paternidade, maternidade e infância, foram evoluindo juntinhos, mas apareceu primeiro as concepções sobre maternidade. E assim, voltando assim bem para épocas muito lejanas em espanhol, vamos começar com o século XII. No século XII apareceu o antepassado da palavra mãe, maternidade, que é a palavra maternitas. Essa palavra foi utilizada para designar a ideia da Virgem Maria, a ideia divina de uma mãe celestial cheia de virtudes, uma divinidade. Essa concepção de maternidade divina relacionada à Virgem Maria permaneceu durante uma boa quantidade de séculos, praticamente até o Iluminismo, no qual apareceu já a concepção de uma mãe na Terra, uma mãe terrenal. Essa concepção já foi juntando-se e tínhamos uma mãe celestial, a Virgem Maria, e a concepção de uma mãe na Terra, de uma boa mãe. Já passando para o século XVIII, produto de uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas, começou já a pensar na maternidade como a principal função da mulher, começando-se a focar o processo reprodutivo como o máximo objetivo e o que fazia que a mulher ficasse plena, e com isso se distinguindo uma função de uma mulher mãe com uma função de um varão, de um homem, com outro tipo de atividades que tinham que ser desenvolvidas, existindo aí, começando a existir diferenças bem marcantes em relação à paternidade e à maternidade especificamente. A gente não pode falar desse percurso histórico sem mencionar a Elizabeth Badinter. A gente que já leu o livro dela, eu acho que em português é Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, que é um livro bem bacana, onde a autora faz uma análise histórica sobre o conceito de amor materno. E esse conceito, ela, depois de muitas reflexões históricas, descreve que é um mito, que realmente não é uma coisa, não é um produto 100% natural, como muitas pessoas pensavam ou ainda pensam, e que é um produto histórico permeado por diferentes necessidades históricas que aconteceram ao redor de determinados tempos. Então, nesse livro de Elizabeth Badinter, ela faz uma descrição sobre como era na antiguidade, antes, a relação mãe-bebê. Descreve que existe um período específico do século XVIII, no qual existia um grande problema de mortalidade infantil. As crianças eram tratadas, em primeiro lugar, com indiferença e frieza, porque eram considerados
seres imperfeitos. E não existia uma relação muito próxima entre mãe, pai e filho. Considerando também que existia uma série de cuidados que na atualidade podiam ser considerados como negligentes e até prejudiciais para uma criança, como o no amamentamento, como deixar o filho longe dos pais por um grande período de tempo, entre outro tipo de coisas. Então, Elizabeth Badinter faz uma análise em relação à inferência que se faz de que provavelmente essa grande quantidade de mortalidade infantil, os altos índices de mortalidade infantil, eram produto dessas negligências e essas situações de abandono em relação aos filhos. E também se faz uma descrição de como isso se retroalimentava, porque provavelmente a frieza e o desinteresse dos pais em relação aos filhos tinha relação com a probabilidade de que eles morressem. Então não ficava muito inteligente se aproximar muito a uma pessoa que tenha pouca probabilidade de sobrevivência. Então você faz todo esse tipo de descrição, você vê como o aparecimento do mito do amor materno começa com todo esse processo de salvamento das crianças pelas grandes taxas de mortalidade infantil e como diferentes processos históricos posteriores reforçaram esse conceito de amor materno até provocar nele uma naturalização que realmente não existe. Eu recomendo muito ler um livro assim belinho, a gente pode achar ele na internet e é muito interessante porque ela descreve mesmo como foi todo esse processo e como foram reforçando-se determinadas ideias que focaram a naturalização do amor que existia numa mãe em relação ao filho. É muito, muito, muito interessante. Mas também a concepção da maternidade vem linkada à concepção de infância. E embora a gente ache que sempre foi assim, as criancinhas não foram sempre tratadas como maravilhosos querubins, como coisas maravilhosas e uma bendição de Deus. Não. Elas também sofreram a concepção de infância, os direitos de infância também sofreram um conjunto de modificações ao redor do tempo. Falei já que no século XVIII as crianças eram tratadas com frieza, com indiferença, consideradas seres imperfeitos e pequenos adultos imperfeitos. E pouco a pouco também concepções diferentes sobre a criança e a parte infantil foram aparecendo. No século XVII, a infância começou a ser considerada a primeira idade da vida, já considerando uma etapa do desenvolvimento humano, embora ainda não tão importante, porque agora se considera uma das etapas mais importantes da vida. Mas já no século XVII começou a se pensar na infância como uma idade da vida, uma parte do desenvolvimento humano. Já não eram as criancinhas adultos pequenininhos, eram consideradas parte do desenvolvimento humano mesmo. E em 1888 já começaram a aparecer os primeiros estudos, apareceu neste ano o primeiro estudo sobre a infância especificamente. Já as pessoas começaram a olhar a infância, as criancinhas, como seres que precisavam de algum tipo de análise específico, porque não eram igual que as outras etapas da vida. Em 1930 também começaram a ser realizados estudos sobre o papel das mães no desenvolvimento das crianças. Olha aí, em 1930, a gente não está falando de assim 200, 300, 400 anos, é muito, muito novo ainda. E o papel das mães e essa importância das mães começaram com esses estudos sobre o impacto e a importância de como as mães agiam em relação aos filhos para um adequado desenvolvimento da criança. Uma coisa que reforçou muito a ideia da importância da mãe no desenvolvimento da criança apareceu no mediados do século XIX, início do século XX, com todos os discursos médicos e higienistas. Embora os discursos médicos e higienistas davam uma ideia geral, se imiscuíam, tentavam dar dicas em todas as áreas do desenvolvimento humano, áreas de saúde física, saúde mental,
desenvolvimento com o parceiro, entre outras coisas, também focaram no aspecto da criança dos filhos. E esse discurso médico-higienista se relaciona muito com a ideia, ou começar a importância, a ideia do amamentamento nas mulheres, que antes não era focado como um aspecto tão importante assim na vida da criança. Então, nesse século apareceu todo esse discurso sobre a importância do aleitamento e com isso também uma relação bem direta mãe-filho nos primeiros anos de vida. Fazendo assim, não tentando utilizar assim, palavras que feram susceptibilidades, mas tendo assim uma obrigatoriedade mesmo em relação a isso. Obrigatoriedade e se estabelecendo um período temporário no qual a mãe praticamente ficaria presa ou pegada, colada ao filho, especificamente por esse período de amamentamento. Então, embora na atualidade exista um conjunto de estudos também que já dão outro tipo de perspectivas em relação ao fato de amamentar, nesse momento começou a ser olhado assim de uma maneira um pouco mais aprofundada, colocando a mãe nos primeiros anos de vida do filho como o ente mais importante que tem que ficar por perto, especificamente em relação à amamentação. Já na pós-guerra, historiadores que descrevem como é a relação de mães e filhos na pós-guerra descrevem com termos muito interessantes, como a sua majestade o bebê, bebezinho assim como o rei da casa, e a maternidade intensiva, que descreve esse período no qual a mãe só é mãe. Começa, o filho nasce ou a mãe fica grávida e a mãe tem que sacrificar a vida toda no cuidado desse filho, deixar todo tipo de atividades que não sejam especificamente no cuidado do filho. Então são termos para descrever períodos no qual a mamãe ou a mulher, a figura da mulher ficava desaparecia, porque aparecia a figura da mamãe, e essa figura da mamãe perto do filho e responsável do filho fazia que todos os outros aspectos da mulher ficassem negligenciados, esquecidos, invisíveis na sociedade especificamente. Então, na atualidade, vocês sabem que está se dando uma espécie de revalorização sobre outros aspectos que também são importantes, mas nesse momento foi muito apegada desse tipo de informações, repito, produto de uma situação um pouco caótica que negligenciava aspectos importantes para a criança, para a sobrevivência mesma da criança. E vamos então a falar um pouco sobre, se bem as teorias educativas, as teorias psiquiátricas, aspectos sociais influenciaram nesse conceito da importância da mãe na vida do filho e até excessiva importância nesses aspectos, diversos discursos apareceram para reforçar essa ideia. Elizabeth Batchelor no livro descreve que o discurso psicanalítico foi o discurso que mais aportou nessa ideia, especificamente porque quando o discurso psicanalítico descobriu o inconsciente, por dizer de um jeito, e esse inconsciente era principalmente originado na infância, ou desenvolvido na infância, tinha todo um conjunto de atividades que aconteciam nesse momento na infância, e a mãe ficava o tempo todo com o filho na infância, se realizou uma relação entre que qualquer tipo de problema psíquico, trauma ou situação desadaptativa do filho tinha especificamente que ver com um inadequado desenvolvimento da mãe no papel de mãe. Ficou aí essa ideia com toda essa corrente psicanalítica. Por nomear alguns deles, eu trouxe alguns exemplinhos também. Freud, que faz uma descrição sobre o que desejo de um pênis subjace ao desejo de um filho. Então, que o desejo, a maternidade, esse desejo de ter filhos praticamente estava baseado no complexo de castração. Então, a mulher, a menininha, ao não ter o pênis, ao desejar esse pênis, começava a desejar ter um filho com o pai. E posteriormente, esse desejo de ter um filho com o pai ia ser desplaçado pelo desejo de ter um próprio filho no futuro, né? Outro autor, que é Bowling,
também aportou na teoria do apego, especificamente utilizando o termo monotropia, nessa necessidade de que a mãe tenha um comportamento estável, para que posteriormente esse tipo de aprendizado seja traduzido nas relações que a pessoa vai ter já com outro tipo de elementos no contexto. Então, se uma mãe não tinha as características psicológicas de estabilidade necessárias, o impacto ia ser no filho para o futuro. Outros autores também relacionaram interações harmoniosas, por exemplo, essa necessidade de ter um filho era o resultado de uma interação harmoniosa entre tendências narcisistas iniciais e atitudes masoquistas iniciais. Como aí, essas tendências narcisistas virariam posteriormente esse desejo da mãe, esse desejo da mãe de ter um filho e dar toda a vida para ele e todo tipo de cuidados para ele e se sacrificar pelo filho. Então, de narcisista virou para sacrificada e de masoquista virou para uma pessoa que faria qualquer coisa por o filho, dar a vida pelo filho. Então, tinha todo esse conjunto de explicações que naturalizavam esse amor e essas atitudes que toda boa mãe deveria ter. Winnicott é outra pessoa que desenvolveu esse tipo de pensamentos com a formação do conceito de que uma boa mãe era uma mãe normalmente abnegada e com a capacidade de se adaptar às necessidades do filho. Olha aí, eu coloquei normalmente porque é a parte mais interessante dessa concepção, porque o normal é que a mãe seja abnegada e o normal para Winnicott é que ela se adaptasse às necessidades do filho. Com a colocação do normalmente abnegada e esse tipo de coisas, cria culpa em relação àquelas que nem têm o tempo, nem as condições necessárias para ficar perto dos filhos o tempo que elas gostariam de ter, e tampouco aquelas que não sentem prazer mesmo nessa atividade. Tá? Então fica assim como que a coisa que deve acontecer é essa, né? E o que aconteceu com o pai? A gente falou muito da mãe, muito do menininho, mas a gente ainda não fala muito do pai. E o pai também, essa figura do pai foi se desenvolvendo na par da figura da mãe, foi desenvolvendo um conjunto de situações com relação a essa percepção do pai. Então, esse pai também foi sofrendo modificações em diferentes aspectos relacionados a aspectos históricos. A gente pode falar primeiro do pater-famílias romano, no qual a paternidade era voluntária e esse pai tinha controle total de toda a família, mulher e filhos, era controle total. Esse pater-famílias romanos, muito diferente do pai cristão, que a gente conhece também, que um pai que, embora seja cabeça da família, esse poder ainda fica embaixo do poder de Deus, porque tudo é menor que a hierarquia de um Deus para cima de qualquer tipo de ação. São concepções diferentes de paternidade. A gente também pode dar outro exemplo na Revolução Francesa, onde o pai tinha também o poder total, o poder de decidir sobre a vida e morte da prole, sobre todo tipo de atividades. Era um pai que ficava sempre olhando tudo o que estava acontecendo, estava presente na família, supervisando e dominando todos os aspectos da casa, que é muito diferente a versão do pai na pós-revolução industrial, que já esse pai já não pode ficar em casa supervisando tudo o que acontece na vida dos membros da família. Ele tem que sair, tem que fazer atividades fora, tem que trabalhar fora da casa, coisa que não acontecia antes, e já virou aspectos separados entre a família e o aspecto familiar dirigido para a mulher, e o aspecto de provedor, e o aspecto público, e o aspecto de trabalho dirigido ao homem. Então ficou a separação de poderes mesmos, e com isso aparecimento da família nuclear, burguesa, uma família que
se manteve durante um grande período de tempo. Tem espaços geográficos onde ainda aparecem assim exemplos dessa família, embora com todas as modificações sociais, históricas que estão acontecendo, esse modelo também mudou. A gente vai ver isso muito melhor depois. E assim como eu trouxe exemplos para você de o que falavam alguns psicólogos, psicanalistas sobre a mãe e essa importância, trouxe também exemplos para ver o que falavam do pai. Não falavam muito bem do pai, não consideravam que ele é muito relevante, a verdade. Exemplos disso é Winnicott, que falava que um bom pai era aquele que dava à mulher os recursos necessários para exercer a maternidade. Então, ele era provedor, com isso descrevia uma figura de provedor. Ele dava a grana, os espaços, as condições necessárias para que ela pudesse ser uma boa mãe. E que a presença episódica era necessária. Olha aí, episódica podia estar e não estar, mas nunca podia substituir a figura materna. Outro exemplo é Margaret Mead também, que descreve que o pai é um cuidador essencialmente irrelevante na vida do seu filho, porque a maternidade é uma necessidade biológica, olha aí, e a paternidade uma invenção social. A gente não pode dizer que todo mundo foi cruel com os pais. Eu trouxe dois exemplos de dois teorias que descrevem que é importante mesmo o pai para o filho. Um deles é Lacan e outro é Douto. Lacan fala da importância do pai simbólico e Douto fala da importância do pai de carne e osso. Lacan descreve que a presença do pai não é importante. O importante é o simbolismo do pai na pessoa e no desenvolvimento da pessoa. Por quê? Porque essa importância simbólica deriva de uma ideia de responsabilidade, de lei, de deveres. Então, esse simbolismo era necessário para um adequado desenvolvimento de uma criança. Então, exemplo disso é que um retrato do pai, assim, bem grandão, na sala da casa. Embora o pai não esteja, o pai está olhando. E esse pai é um símbolo de que deve ser respeitado certos aspectos na vida. Então, isso foi a perspectiva do Lacan. Mas Douto, ela dá uma olhada diferente. Já pensa, não é mesmo assim que só é preciso uma ideia, simbolismo paterno. Se não é importante a presença mesmo. Então, ela fala um pouco da relevância da presença física do pai na vida da criança. E essa presença não é uma presença assim amorosa ou emocional. Ela fala de interações verbais, sem nenhum tipo de atividade emocional. Por quê? Porque acho que compartilha a mesma ideia de Lacan, né? Da importância da figura do pai, embora presente como uma figura de ordem, de dever, de responsabilidade, de respeito. Então, esse tipo de trocas emotivas, emocionais, não ajudavam mesmo ao fato de estabelecer essa lição, essa responsabilidade na cabeça de um filho. Então, foi assim como as concepções de maternidade, paternidade e infância apareceram e foram modificados ao redor do tempo. Então, em relação à taxa de fertilidade, que é a quantidade de filhos por mulher que se tem, variou no redor do tempo, produto de um conjunto também de situações. Trouxe um gráfico para vocês darem uma olhada. Em 1960, a quantidade de filhos por mulher no mundo era aproximadamente 5 e um pouquinho mais. Tá? 5 filhos por mulher. Olha aí a quantidade de taxa de fertilidade. Na atualidade, a um nível assim bem geral, é de 2,2, 2,3 filhos por mulher. Então, foi decrescendo paulatinamente. A gente pode descrever isso que é produto de uma série de transformações, de lutas democráticas, feministas, que tentaram abrir novos campos e mudar diferentes aspectos e possibilidades em relação ao homem e em relação à mulher. Uma das coisas também muito importantes pela qual a luta e os movimentos
procuraram que existissem câmbios foram relacionados a um método contraceptivo, a possibilidade de fazer uma escolha realmente em relação ao fato de ter ou não ter filhos e quando termos. Em 1951 apareceu o primeiro hormônio sintético de anticoncepção oral, o que a gente consome o tempo todo na atualidade, e em 1961 o primeiro laboratório criou o Enovid, que era a primeira pílula contraceptiva, e com isso aparece uma separação mesma relacionada a uma nova forma de relacionamento com homens e mulheres, uma nova forma de entender a sexualidade, de experimentar a sexualidade, de entender as possibilidades, as escolhas de reprodução. Foi uma revolução mesma, mudou o jeito de olhar diferentes aspectos da sexualidade e da reprodução. Também a gente tem que falar aqui de como os partos por cesárea, esse tipo de ferramenta, de possibilidade, fez uma diferenciação em relação ao número de filhos. Pensemos, o número de filhos em 1940, 7 filhos por mulher. Na atualidade, com a possibilidade de partos cessáreos, quantos filhos pode ter uma mulher que tem partos cessáreos? 2, 3. Então, o número de filhos também foi modificado em relação a isso. E também esses métodos de contracepção muito mais eficazes, métodos de concepção muito mais efetivos, e também esses métodos, aqueles métodos direcionados a solucionar problemas de fertilidade, que é uma coisa também muito interessante para pesquisar. Outro aspecto que influenciou nesse decaimento da taxa global de fecundidade é os diversos espaços que se abriram para a mulher em diferentes aspectos, já não só no aspecto da casa, cuidado dos filhos, sino também no aspecto educativo, no aspecto laboral, no aspecto profissional, no aspecto de projeção, sei lá, diferentes campos que antes somente eram restritos para a figura masculina. As mulheres começaram a ter novas possibilidades. Outras coisas que os pesquisadores descrevem como razões pela qual esse descenso de taxa de fertilidade aconteceu foi a urbanização crescente, espaços cada vez mais poblados, dificuldade cada vez maior de ter um espaço próprio. É uma coisa que na atualidade a gente vai ver depois, a gente pensa muito em relação a isso. E também a inestabilidade relacionada ao emprego. A gente vai ver muito mais isso depois nas aulas sobre intenções de fertilidade, mas essa inestabilidade econômica é um dos aspectos que mais estão sendo considerados no momento de adiar a paternidade, tá? Aconteceu então uma mudança da visão desse ter ou não ter filhos, dessa obrigatoriedade produto dessa concepção do azar. Eu tenho filhos porque tive sexo e tive um filho e acabou toda a racionalização, virou para uma racionalização de eleição, um pensamento de possível eleição, de possível escolha, embora isso ainda tem que ser refletivo, porque é mesmo uma escolha, é mesmo uma eleição, é mesmo, em todos os contextos, tem que ser muito bem pensado. Mas, repito, esse tipo de situações não se dão em todos os lados e do mesmo jeito. Ao redor do mundo existem cenários totalmente diferentes, próprios de contextos sociais e políticos totalmente diferentes. Então, temos países onde o número de filhos por mulher é muito alto, países onde o número de mulheres por filhos é muito baixo. Temos países como Nigéria, Somália, el Congo, nos quais a quantidade de filhos por mulher é 7 filhos por mulher até mais, tá? E espaços geográficos como Coreia, Hong Kong, Singapura, no qual é muito menor, é aproximadamente 1,2 filhos por mulher. Então fica assim como para entender um pouco que é um aspecto que tem muita influência
no contexto mesmo. E no Brasil, o que aconteceu no Brasil também, existe um declive paulatino da taxa de fecundidade desde 1960, 6,1 filhos por mulher brasileira, na atualidade 1,7. Mas a gente tem que ver esse 1,7 assim, com muito cuidado. Por quê? Porque não é mesmo em todos os espaços geográficos do Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos espaços como Acre, como Amapá, que é aproximadamente 2,5 filhos por mulher, e outros espaços como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no qual o número é de 1,5 filhos por mulher, embaixo da proporção de reposição populacional necessária. Então vamos dando assim uma espécie de resuminho para tudo que a gente falou, já focando na atualidade, né? A ciência e a tecnologia mudaram a concepção de que a gravidez é o resultado inevitável da atividade heterossexual. E as pessoas podem, com maior grau de controle, decidir se querem ter filhos, o número de filhos para ter, o número de filhos por ter e o tempo para ter esses filhos, com maior grau de controle. Não é a gente vai falar disso depois nas políticas públicas. Não há uma relação muito boa entre o que a pessoa quer e o que a pessoa acaba tendo. O aumento de número de filhos por mulher, o aumento do número de filhos de mulheres que decidem não ter filhos, também é uma coisa que na atualidade está acontecendo. Por quê? Porque existe uma maior liberdade sexual. Por quê? Porque existem maiores aspectos que a mulher pode fazer, maiores espaços onde a mulher pode se desenvolver. Então isso impacta em número de filhos que a mulher quer ter e também a possibilidade de não termos. Assim mesmo, a mulher é mais independente emocionalmente e financeiramente, que dá uma virada no aspecto de as relações entre homens e mulheres. E em relação ao homem, o que aconteceu? O sexo masculino vira uma figura mais participativa na vida familiar, mais presente com os filhos, mais interessada nas coisas da casa, com a possibilidade de outro tipo de roles. Já divide com a mulher as esferas públicas e privadas, considerando já a existência de trabalhos para ambos sexos, já não tem... Existe ainda, a gente não pode dizer que não tem, mas existe agora já uma inserção maior em relação à mulher em alguns aspectos e abertura de homens em relação a outros aspectos. Um crescimento na valoração da função materna do desenvolvimento da criança. As pesquisas, embora existam mais pesquisas focadas na mulher e na maternidade, também existem pesquisas focadas no homem. Então isso é muito bom que a gente comece a olhar o homem como protagonista nesses aspectos, protagonista no desenvolvimento mesmo das crianças, de importância dele na vida. E também agora, na atualidade, o homem se permite trocas afetivas e demonstrações de fraqueza. Repito, isso não se dá em todo lugar, tá? A gente tem que ter cuidado com avaliar o contexto mesmo, mas esse tipo de situações estão se dando cada vez mais continuamente. E o que passou em relação ao aspecto do tempo para ter esses filhos? 1960, 1970, que idade a mulher começava a ter filhos? Pensemos um pouquinho. E que idade agora a mulher está começando a ter filhos? Existe uma diferença na idade do início de fertilidade e de conduta reprodutiva. Então, existe um adiamento cada vez maior da fertilidade, da parentalidade. Então, conjunto de possíveis explicações para isso também vão se dando. Primeiro, focadas entre uma delas, é um conjunto de explicações. Uma delas é uma possibilidade maior, o avanço em técnicas de reprodução assistida que permitem pensar uma mulher 30, 35, 40, 45 na possibilidade de se converter em mãe, dá uma opção. A gente já não fica, eu tenho 28, já estou acabando o meu tempo. A gente tem outro tipo de opções que ajudam. Também se considera a falta de uma rede de apoio
que está muito relacionado ao emprego, que está muito relacionado às aspirações profissionais. A falta de rede de apoio faz as pessoas pensarem, nossa, o que eu vou fazer se tenho um filho agora? O que eu vou fazer quando eu vou para trabalhar? O que eu vou fazer se preciso de alguma coisa, se não tem uma rede de apoio estabelecida? Um aumento dos anos de estudo, possibilidade de ter mestrado, doutorado, que é um investimento bem grande do tempo das pessoas e do desgaste das pessoas, que compete com a possibilidade de ter um filho. Então, muitas pessoas adiam esse processo de parentalidade esperando conseguir metas profissionais de mestrado, de doutorado e de estabilidade profissional, porque a gente precisa não só ter uma meta profissional, sino também uma meta econômica. Então, esse aspecto de ter um mestrado, doutorado deveria ir assim da mão em relação ao aspecto econômico, ter uma maior estabilidade laboral, profissional, ter um emprego, ter uma casa. Então, esses aspectos estão sendo repensados porque cada vez mais difícil cumprir esse tipo de metas. Também se faz uma análise sobre individualismo, que a pessoa cada vez fica mais na sua, fica menos pensando na possibilidade de ter uma família, de investir tempo na família, porque tem outro tipo de metas profissionais. Então, fica mais pensando, às vezes, em solucionar os próprios problemas econômicos, profissionais, financeiros, pessoais, sei lá, vida, curtir a vida, antes de estabelecer sendo com uma família, né? Uma dificuldade bem grande existe em harmonizar a família e o trabalho, especialmente para as mulheres. Então fica um pouco difícil uma mulher que está trabalhando ter um filho e o que faz com esse filho, como organiza os tempos em relação ao filho, e isso se relaciona muito mesmo com o fato de que não existem muitas facilidades para a mulher, para essa conciliação entre a família e o trabalho em relação às mulheres. Também na atualidade, embora exista uma maior, uma atitude mais positiva relacionada às mulheres sem filhos, ainda existem estereotipos determinados relacionados a ela, como especialmente por pessoas que não têm muita informação sobre esse tipo de construtos e escolhas. Então, consideram essas mulheres como imaduras, como egoístas, como quando seriam velhinhas vão estar sozinhas, que eu, no aspecto mais radical, como não mulheres, que podendo ter filhos não querem ter, que é isso. Então existem muitos estereotipos um pouco tolinhos em relação a isso, e não só em relação às mulheres sem filhos, também existem estereotipos em relação aos filhos únicos, que também se dá diferentes comentários, como a possibilidade de que eles têm problemas para interação, para socialização, são egoístas, são um conjunto de coisas. Então, se a gente para pensar um minutinho nisso, o que ocasiona? Ocasiona, em primeiro lugar, que seja obrigatório ter um filho, porque senão você é egoísta, é imadura, ou não é mulher completa. E também não pode ter só um, tem que ter mais. Embora você possa fazer isso se tem o tempo, a grana e o parceiro. Então fica todo um conjunto de situações que dão permeiam e dão forma a esses aspectos de maternidade e paternidade na atualidade. Embora todo mudanças históricas, sociais e econômicas aconteçam, a parentalidade sigue sendo um objetivo central na maioria das sociedades, porque sempre está relacionado a aspectos lindos. Os filhos são lindos, os filhos são uma fonte inagotável de amor, de ternura, de diversão, entre outras coisas. Não se relaciona muito isso com a parentalidade e continua sendo um aspecto muito importante na maioria das sociedades. Mas em relação ao porquê as pessoas têm filhos, em relação aos estudos relacionados a esse aspecto subjacente para a tomada dessa decisão tão importante assim, eu trouxe um esqueminha para explicar como apareceu essa pergunta e quem tentou responder lá e com que argumentos. Já na década dos anos 60 e contextualizando, 60, superpopulação, muitos filhos por mulher. E as pesquisas sobre por que a gente tem filhos começou nesse contexto de superpopulação. E a pergunta era, por quê? Com a intenção e objetivo de achar o valor que as pessoas
davam para as crianças com a intenção de suprir esse valor por outros meios, porque a gente tinha muitos filhos. Tá? Então esse é o contexto no qual apareceu, e apareceram diferentes modelos, modelo microeconômico de fertilidade, que descreve que uma pessoa faz uma avaliação entre gostar da criança e gostar de outros bens de consumo. Então faz uma avaliação em relação a isso, e dependendo de quanto é uma coisa mais importante que a outra, decide ou não decide ter filhos. Apareceram também o modelo da demanda infantil, que não só descreve que a gente faz uma avaliação assim de bens de consumo contra a criancinha, sino que considera que existem aspectos contextuais, um ideal generalizado sobre a maternidade e a paternidade que também influenciam nessa escolha reprodutiva. Todos esses estudos tentaram no início explicar o conceito de tamanho de família desejado ou preferido, lembrando que nesse tempo existiam 9 membros da família no mínimo, 7 filhos, um pai e uma mãe. Tá? Então fica assim. Posteriormente aconteceram na década dos 70, 80 mudanças históricas e sociais, a revolução feminista, que eu já expliquei, métodos contraceptivos, um conjunto de situações que mudaram o panorama, e com isso começou a mudar esse olhar em relação a estudos das tomadas de decisões reprodutivas. E o que aconteceu? Apareceu o modelo custo-benefício já em uma situação de mudanças muito radicais em relação à quantidade de filhos por mulher e os papéis de cada um dos sexos em relação aos filhos. Apareceu Rabin em 1965, ainda num período de superpopulação. Foi um estudo que dividiu diferentes tipos de motivos altruístas direcionados para a mulher. A mulher tinha, segundo Rabin, motivos altruístas dirigidos ao cuidado, à perpetuação, dirigidos ao cuidado dos filhos, a querer os filhos, a todos os aspectos emocionais e psicológicos relacionados aos filhos. Os motivos narcisistas, que eram mais esses motivos dos homens, segundo Rabin, os motivos de reforçar a virilidade, reforçar tradições familiares, deixar uma personinha igualzinha a ele quando ele morra. E motivos assistenciais, que segundo Rabin era para ambos os sexos. Hoffman, em 1973, realizou um estudo sobre o valor da criança. Esse estudo sobre o valor foi considerado como uma ideia instrumental da criança. A criança serve para uma coisa, tem valor. Tem valor para o quê? Segundo Hoffman, existiam 9 categorias que se dividiam entre recompensas sociais, recompensas psicológicas emocionais e recompensas econômicas. Olha, em 1973 se falava de um filho como um aspecto instrumental. Já Fawcett, em 1988, realizou estudos sobre o contrário de Hoffman, os custos, porque ele descrevia que o fato de virar pai ou mãe era mudar o estilo de vida. E nessa mudança de estilo de vida, você deixava coisas que gostaria de fazer no futuro ou que já está fazendo. Então, ele descreve que a gente não pode esquecer que existem custos econômicos, custos de oportunidades em diferentes aspectos da vida, laborais, de possibilidade de fazer diferentes coisas, de ter diferentes experiências, também custos psicológicos e custos laborais, de oportunidade de emprego e de ascenso econômico. Então ele faz isso, e em base a isso, que é um modelo custo-benefício, que dá para ver que esses são a base do modelo custo-benefício, apareceram outros estudos também sobre o valor das crianças baseados nesse modelo. Que custos e benefícios pode trazer ter filhos, que variáveis psicológicas interferem nessa escolha, que variáveis sociodemográficas influenciam nessa escolha. Grande parte das pesquisas nessa área são centradas na motivação para a parentalidade de mulheres heterossexuais. Iniciou com essa população, já que elas serão vistas como força motriz para se converterem mais, considerando o estudo de homens, desconsiderando o estudo de homens e população homossexual, que na atualidade está sendo corrigida. Existem mais estudos com essas populações. Então, com toda essa base histórica e teórica, Warren Miller, em 1990, começou
o desenvolvimento já formal, já em publicações, da ideia de todo esse esquema de tomar decisões reprodutivas. Ele bebeu muito dos autores que eu falei inicialmente e criou um modelo que foi denominado motivações, desejos, intenções e comportamento reprodutivo, estas siglas em inglês, de Warren Miller, de tomada de decisões reprodutivas. É um modelo que eu gosto muito, muito particularmente, porque integra diferentes aspectos que devem ser considerados na escolha reprodutiva. Não foca só no contexto, não foca só no aspecto biológico, não foca só na experiência, não foca no aprendizado, não foca só na experiência de infância, engloba tudo isso, porque dá muito respeito no aspecto da complexidade mesma dessa tomada de decisões reprodutivas. O modelo de Warren Miller é um modelo que está composto por 4 componentes, que um vem depois do outro. Então, segundo este modelo, como base, a gente tem disposições ou traços motivacionais que são latentes, que a gente nasce com alguns aspectos biológicos direcionados a isso, mas com a experiência posteriormente vai dirigir essas disposições motivacionais melhor. E essas disposições motivacionais latentes, em algum momento da vida da pessoa, vão ativar desejos de fertilidade, de um número, de um tempo e da possibilidade de ter ou não ter filhos. Esses desejos vão ser avaliados posteriormente segundo o contexto, segundo o tempo, segundo as condições que a gente tem, e vão se convertir já em intenções de fertilidade que vão conduzir no final a um comportamento mesmo relacionado à reprodução ou a evitar a reprodução. Este é de maneira bem geral o modelo de Warren Miller. É um modelo muito complexo, mas este é um esqueminha bem geral, e a gente vai ver durante todas as aulas posteriores cada um desses componentes. Foi por isso que na próxima aula a gente vai ter só o primeiro componente, as motivações para terem filhos, como aparecem essas motivações, como essas motivações no transcurso da vida vão acabar em 2 grandes disposições motivacionais, que são positiva e negativa. Então, pessoal, acabou a primeira aula. Tomara que haja sido uma aula legal, que vocês gostassem de toda a informação. Tem uma grande quantidade de informação, mas é o aspecto histórico e tem muita coisa para falar nesse aspecto histórico. A gente se vê. Muito, muito obrigada por a paciência, pela escuta, pelo tempo, por tudo, e até a próxima aula. Bye, bye!